eu sou Enzo, e esse é o História de Terror, o quadro com o nome mais criativo da internet. O vídeo de hoje, eu tô bem próximo do microfone, vou ter que colocar ele um pouquinho mais perto de mim, porque eu acho que o áudio fica muito melhor quando eu falo perto dele, né? Fica, né? Ele foi feito pra eu falar, tipo, grudado nele mesmo, então... O vídeo de hoje, ele vai ser um pouquinho diferente dos outros vídeos. Vocês não vão me ver, eu só vou aparecer aqui com o meu lindo roupão rosa no começo do vídeo, porque durante as histórias eu não vou aparecer, porque são histórias que eu já gravei. São histórias que eu gravei, na verdade, pros shorts e pra outra rede social de vídeos curtos, que não é o Instagram. Na verdade, inclusive uma coisa que eu tava pensando, se eu deveria postar as histórias também lá no meu Instagram. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem me seguir lá no meu Instagram, que é Enzo, assim como é aqui, ou Enzo_arte, também sou eu, ali é meu perfil de arte. Lá vocês podem prestigiar os meus dotes artísticos. Mas, aproveitem o vídeo de hoje. As histórias, elas são, na verdade, autorais. Algumas são adaptações de histórias que eu já ouvi, outras são, tipo, histórias que eu inventei pra testar o formato, né, de vídeos curtos. Então, muito obrigado desde já. Eu espero que vocês gostem. Sarah e Tom ficaram sozinhos em casa. Enquanto brincavam na sala, eles conseguiam ouvir algo arranhando na janela. Sarah se assustou, mas Tom tentou a convencer de que era só um galho batendo na janela. O som persistiu e cada vez mais alto. Tom então decidiu investigar. Quando chegou mais perto, o seu coração congelou. Ele viu uma criatura horrível com olhos vermelhos e garras afiadas tentando entrar na casa. Desesperados, eles correram para o quarto e se trancaram. O barulho de arranhões ficava cada vez mais alto e a porta começou a tremer, como se algo quisesse entrar. Até que, de repente, o barulho parou. Então uma voz sussurrou pelo buraco da fechadura: "Eu vou voltar." Quando os pais chegaram, as crianças contaram tudo, mas os pais pareciam não acreditar. Disseram que tudo devia ser fruto da imaginação e que só devia ser um animal arranhando a janela. Mais tarde, na cama, as crianças podiam ouvir o barulho na janela de novo, e eles sabiam o que estavam esperando. Era uma noite sombria e silenciosa quando um homem decidiu explorar uma mansão abandonada. O ar estava carregado com um odor estranho, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Um calafrio percorreu sua espinha quando chegou ao porão. A luz fraca do seu celular revelou ganchos pendurados no teto. Ele notou fotografias antigas penduradas nas paredes. Rostos distorcidos e desfigurados olhavam para ele, como se quisessem contar a história de sua agonia. Então um homem entrou em um quarto escuro, e logo a porta se fechou atrás dele. Ele girou a maçaneta freneticamente, mas a porta parecia imóvel, selando o seu terrível destino. Lentamente, uma figura surgiu das sombras. Seus olhos vazios brilhavam na escuridão. O homem ficou paralisado de medo, incapaz de se mover ou gritar. A figura se aproximou. Seus dedos longos e ossudos tocaram-lhe o rosto. E por fim, um sussurro sibilante invadiu seus ouvidos: "Agora você será meu para sempre." Meu nome é Jéssica e eu sempre fui uma pessoa comum, até o dia que eu descobri o antigo grimório de magia dentro das coisas de minha avó. Olhei por todas as páginas, li o efeito de cada um dos feitiços, até que um me chamou mais a atenção: troca de corpos. Sempre quis ser como Emma. Ela é a garota mais popular da minha escola. Decidida em experimentar o desconhecido, eu coloquei um plano em ação e executei o feitiço. 7 rosas lilás, uma pedra roxa, 2 folhas de louro, o cabelo das pessoas envolvidas no feitiço e algumas palavras mágicas. Para minha surpresa, funcionou. Enquanto vivia na pele de Emma, pude experimentar o que é ser amada, ter confiança e despertar inveja nos outros. A princípio, estava maravilhada com a transformação. Naquele dia, ouvi uma das minhas melhores amigas, ou melhor, uma das melhores amigas da Jéssica. A Jéssica havia acordado num surto histérico e, sem prestar atenção por onde corria, acabou sendo atropelada por um ônibus e morrido na hora. Um arrepio subiu minha espinha. O que eu havia feito? Agora não havia mais como voltar atrás, mas pelo menos eu teria a vida perfeita de Emma para mim. Ou foi o que eu imaginei. Quando cheguei da escola aquele dia, na minha nova mansão, o padrasto de Emma encostou em mim. E desde então, eu só queria poder voltar a ser a Jéssica. Você tem medo de palhaços? Nathan e seus amigos foram num festival de circo nos arredores da cidade. Chegando lá, haviam mágicos, acrobatas e palhaços, todos performando. Logo, uma apresentação de palhaços em monociclos
chamou a atenção dos jovens. Nathan estava hipnotizado com o show, até que o encanto foi quebrado quando um dos palhaços se desequilibrou e caiu ao chão. Mas nem tudo estava perdido. O nariz que o palhaço vestia em sua face se desprendeu e foi até os pés de Nathan, que, encantado, logo o pegou e botou no bolso, acreditando não estar fazendo mal a ninguém. Naquela noite, ele acordou com um som no seu quarto. Era uma voz que dizia: "Você roubou o meu nariz. Parece que é minha vez de roubar o seu." Cuidar de idosos é a profissão do futuro. Com o aumento da expectativa de vida das pessoas graças aos avanços da medicina e das tecnologias de bem-estar, cada vez mais as pessoas atingem a casa dos 80, 90 anos. Erica passou a infância cuidando dos irmãos, passou a adolescência cuidando dos avós, e agora, na vida adulta, nada parecia mais natural para ela do que virar uma enfermeira e cuidar de idosos. Ela não precisava de namorados ou amigos. Ela tinha sua família e seus clientes. Recentemente, ela começou a cuidar de uma senhora de 87 anos que não tinha marido ou filhos. Se chamava Yolanda. Ela era uma pessoa fascinante, do tipo que tinha tantas histórias que parecia ter vivido muitos séculos. Apesar da idade avançada, Yolanda gostava muito de cozinhar e preparava muitos chás exóticos. Na última semana ela estava diferente. Isso preocupou Erica. Ela parou de contar histórias. Apenas queria saber sobre a vida de Erica, que contou tudo com muito orgulho e alegria. Na última noite, enquanto bebiam mais um chá exótico feito por Yolanda, Erica perguntou: "Por que você tem perguntado tanto sobre mim? Suas histórias são muito mais interessantes." E Yolanda sorriu e respondeu: "Um dia você vai me entender." Na manhã seguinte, Erica acordou com frio, com uma dor muito forte no quadril. Ela estava confusa. Aquilo não era o seu quarto. E no fundo, ela ouviu algo que a deixou em pânico. Era sua voz, mas não vinha de si. "Por favor, venham rápido. A senhora Yolanda caiu da escada e está muito ferida." 15 de outubro de 1872. Mary foi encontrada em seus aposentos pontualmente à meia-noite. O choque em sua família foi tão arrebatador que logo a enterraram. O primeiro raio de sol mal havia tocado o rosto agora pálido de Mary e seu caixão já havia sido fechado. Após um último adeus, o primeiro palmo de terra foi jogado. E minutos depois, mal podia-se ver o caixão por debaixo da terra. Na noite seguinte, ventava muito forte. Margaret acordou em desespero do que não parecia ter sido um sonho. Ela alegou ter visto Mary suplicando por ajuda dentro de seu caixão, e não sossegou até que todos fossem ao cemitério e que a cova fosse aberta. Ao abrir o caixão, Mary estava em outra posição. O semblante de paz que havia sido posto em seu rosto durante o velório havia sido substituído por uma feição de pavor. A parte interna do caixão estava desgastada e seus dedos machucados. Seu corpo estava morto, mas os seus olhos ainda estavam úmidos com as lágrimas. O espelho das almas perdidas. Juliana herdou um espelho antigo de sua falecida avó, que em seu leito de morte a implorou que jamais deixasse que alguém usasse o espelho. Mamãe sempre disse que a vovó não batia bem da cabeça, mas isso é um pouco demais, ela pensou. Algumas semanas depois do velório, Juliana decidiu abrir a caixa que continha o espelho amaldiçoado. Ele era tão lindo. Ela então decidiu pendurá-lo em seu quarto, ignorando todos os avisos sobre seu perigo. À noite, reflexos perturbadores começaram a aparecer no espelho. Os reflexos eram de almas perdidas, rostos pálidos e distorcidos de pessoas que haviam encontrado um fim trágico. As almas começaram a assombrar os seus sonhos, seguir os seus passos durante o dia. Ela sentia sua energia sendo drenada, presa em um ciclo interminável de medo e desespero. Em uma última tentativa de se libertar, Juliana quebrou o espelho, esperando quebrar o vínculo com as almas perturbadas, mas para o seu horror, agora as almas vagavam livres, enquanto ela ficava presa dentro do espelho. Relatos sobrenaturais na internet. Minha cachorra tem uma mania muito chata de arranhar a porta no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar de jeito nenhum. Depois de chamar a atenção dela umas 5 vezes, eu joguei um travesseiro na porta pra fazer ela parar. Foi quando ela latiu, do meu lado. Relatos sobrenaturais na internet. Meu pai morreu em 1996. Eu tinha então 10 anos e meu irmão 12. Dormíamos num beliche no quarto, ele na cama de cima e eu na cama de baixo. Numa noite, acordei no meio da madrugada, com alguém fazendo cafuné na minha cabeça. Achei que era meu irmão, então voltei a dormir. Voltou o cafuné. Levantei da cama e briguei com meu irmão, que roncava tranquilamente. Voltei a deitar e o cafuné veio pela 3ª vez. Nunca rezei tanto na minha vida. Rezei até o sol raiar. Relatos sobrenaturais na internet.
A história a seguir é um depoimento anônimo. Eu tinha uns 8, 9 anos. Minha mãe trabalhava à noite e a gente dormia juntas numa cama de casal. Um dia, eu senti uma presença estranha. Eu estava com os olhos fechados e, quando eu abri, vi umas mãos em volta da cama. As mãos eram de sangue, ossos e pele pendurada. E elas tentavam subir pela minha cama. Virei e tinha uma sombra branca deitada comigo. Depois de muito tempo, eu consegui me levantar e correr até o quarto de minha avó para pedir ajuda, mas ela não teve coragem de voltar comigo. Relatos sobrenaturais da internet. O Homem Barbudo. Eu tinha uns 5 ou 6 anos, estava dormindo e acordei com um barulho no meu quarto. Quando abri os olhos, tinha um homem parado na minha frente, com uma barba castanha grande, cabelos escuros e roupa preta. Fiquei olhando para ele com medo e me afastei na cama para o lado da parede. Senti a cama de solteiro afundar do meu lado e comecei a chorar. Olhei de novo e ele tinha sumido, mas ainda parecia ter alguém deitado do meu lado. Eu pedi para que fosse embora porque eu estava com medo e a cama voltou ao normal. Chorei até dormir. Relatos sobrenaturais da internet. Uma vez eu fui brincar com um tabuleiro Ouija com uma amiga no meu quarto e tentei acender velas. E por incrível que pareça, elas não queriam acender. Não importava o quanto tempo eu encostava o palito de fósforo nelas. Depois de um tempo, consegui acender. Desliguei as luzes e fechei a janela. Do nada, a mãe da minha amiga liga pra ela perguntando se tá tudo bem, porque bateu uma preocupação. Depois da minha amiga conversar com a mãe dela, começamos a brincar com o tabuleiro, mas infelizmente não aconteceu nada. Apenas o fogo das velas se mexeu de uma forma estranha. Tempos depois, já estava de noite e a minha amiga tinha ido para a casa dela, mas eu sentia aquela sensação de estar sendo observada, sabe? Depois de um tempo, ignorei tudo e resolvi dormir. Sonhei que estava sendo perseguida por um bicho assustador, com garras enormes, e quando consegui acordar, vi que minhas pernas estavam arranhadas. Conclusão, não consegui dormir mais. Joguei o tabuleiro no lixo e dormi abraçado com a minha mãe por 2 semanas. Bom, as histórias de hoje foram essas. Podem comentar aí embaixo o que vocês acharam das histórias. Eu não gravei o meu parecer sobre as histórias porque eu que escrevi elas. Eu reconheço as falhas delas, eu sei que algumas não são tão interessantes. Teve uma, que é no caso da mansão, do moço lá na mansão, que ela eu escrevi com o auxílio do ChatGPT. Eu fui testar, na verdade, esse recurso, sabe? Ver como funcionava, tipo, usar o ChatGPT pra gerar histórias, mas é bem ruim. Eu não recomendo, é uma experiência péssima. Ele é completamente... As histórias, elas são sem nenhum tipo de sofisticação, sabe? Não é que nem a história da fita VHS. Nossa, falando nisso, o próximo vídeo é a continuação da fita VHS, a parte 3 no caso. E eu tô muito ansioso pra gravar esse vídeo. Eu não sei como é que vocês estão em relação a isso, na verdade. Mas enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, nem saiu o vídeo da parte 2, que é muito bom. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de atualizar as suas senhas das suas redes sociais, aplicativos, enfim, a cada 6 meses. Ativar a autentificação de 2 fatores. Beber muita água. Fazer exercícios físicos. Fazer check-ups, né? Enfim, ir no médico. Beber água, já falei. Comer vegetais. Já falei fazer exercício físico. Eu tô me repetindo, né? Frutas, comam frutas. E vocês fizerem isso todos os dias, vocês ainda talvez morram amanhã, na verdade. Então, é isso. Tchau!